de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado da carta a Diogneto, do século II da nossa era cristã, e traz como título: Os cristãos no mundo. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantástica de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos, mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Têm tudo em comum, como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerra como a estrangeiros, e os pagãos os perseguem. Mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa de seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo. Contudo, sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso,
odeia os cristãos precisamente porque se opõem a seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos concentram-se, detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto belíssimo da carta de Ogneto, um texto bastante antigo da igreja, do século II da nossa era cristã, e que nos fala do comportamento dos cristãos. Aquele comportamento que sinaliza a presença de Cristo. Jeito de viver e ser que todos nós somos chamados a viver e ser. Lembra a carta a Ogneto que os cristãos estão no mundo mesmo sem ser do mundo. Os cristãos não estão à parte do mundo. Vivem nas cidades, estão submissos às leis desta terra, se vestem como os nativos, são peregrinos nesta terra, porque a cidade definitiva e verdadeira de todo cristão, de toda cristã, é o céu. Mas não vive nesse mundo como um intruso. Procura fazer a vontade de Deus, dando testemunho da própria vida, e com isso é sinal de Cristo para os outros também. Vejam, o cristão não é aquele que se isola do mundo, mas é aquele que sabe viver no mundo e, vivendo com dignidade, transforma o mundo. O cristão não é aquele que deixa de conviver com as pessoas porque se acha uma raça super com relação aos outros. Se acha melhor, mais privilegiado do que os outros. Não. O cristão é aquele que sabe transformar o seu ambiente apenas com a sua presença, procurando fazer o bem, tendo um sorriso no rosto para, de algum modo, acolher o próximo. O cristão é aquele que está no mundo, mas sabe que ali não é sua morada definitiva. Está só como peregrino, mas enquanto peregrino, sabe que precisa ser sinal de Deus onde estiver. Nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, reconhecendo nela a nossa pedagoga, aquela que nos toma pela mão e nos conduz até Jesus, nos mostrando a quem devemos adorar. É ela também que leva até Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira abençoada.
repleta da presença de Deus. Que você não perca a oportunidade de fazer caridade, de ser um outro Cristo na vida dos irmãos com quem você tiver contato no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.